Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao novo episódio, da 100% no Alvo. Hoje nós vamos falar sobre gestão de máquinas e equipamentos, o NR12, que é muito importante para todos os segmentos, que tem as máquinas, e necessitam de procedimentos técnicos corretos, atender às legislações e às normas técnicas, né? Eh, Hoje nós vamos estar aqui com o André Remedi, diretor da LR Gestão em Engenharia, Soluções de Engenharia. Ele vai falar conosco hoje sobre a importância do atendimento à NR12 e demais normas, que juntamente com a NR12 faz a gestão das máquinas, entre elas a NR10, por exemplo, NR11, 13, enfim. São várias normas que eh, conjuntamente atende a NR12. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer aos nossos parceiros, que estão no nosso canal, a LR Soluções em Engenharia, que hoje nos presenteia com o episódio, a Gestione Agro, a Data EPI e a Macfil. Muito obrigado por sempre estar conosco. Nossa parceria forte e de grande sucesso. Eu gostaria nesse momento, que o André desse uma palavrinha sobre um breve histórico da EDR, como a EDR iniciou, as atividades da EDR e também qual vamos dizer assim, as principais atividades que a EDR executa, nas empresas. Bom, antes de mais nada, agradecer o convite, né, e ter essa possibilidade de vir aqui conversar um pouco a respeito de segurança do trabalho. Eu acho que é algo que só tem a crescer hoje aí, tanto para o trabalhador quanto para as empresas. Então, muito obrigado, Douglas, aí, pela oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho aí sobre a LR, tá? A LR está com quase 20 anos aí de casa e dentro desse processo todo aí de evolução, tivemos experiência em diversos ramos de atividade, não vamos falar todos, né, porque tem ramos aí ainda Dá um episódio por atividade. que nós não conseguimos desbravar ainda. Mas eu particularmente participei de inúmeros ramos de atividade, desde mineração, construção civil, empresa do ramo de borracha, todo tipo de atividade aí eu tive um pouco de experiência. E a LR hoje ela está no mercado aí, atuando com relação da gestão de segurança do trabalho de uma maneira geral, né? A parte de segurança de máquinas e equipamentos, NR12, ramificando essa tratativa de segurança de máquinas para outras normas setoriais, por exemplo, assim como a NR18, NR31, entre outras normas aí que trazem essa necessidade de se adequar a máquinas e equipamentos, entretanto, pela hierarquia das normas regulamentadoras, aí elas sobressaem a NR12. Porém, dentro do próprio escopo, né, da temática de uma norma setorial, ela tem essa necessidade de se atender à NR12 como um contexto geral, porque ela tem o corpo todo, né, vamos dizer assim, de estruturação legal para a referência de adequação de segurança de máquinas e equipamentos. Então, hoje a LR trabalha bastante com, com, com esse foco, né, de adequar máquinas. Trabalhamos bastante aí com a parte de gestão da parte elétrica também, que é uma tratativa da NR10, e faz essa interpolação entre outras normas, por exemplo, a NR18, quando ela tem um tema específico, que ela fala da parte elétrica também, fala de máquinas,
Então, essa gestão, né, integrada, que a gente diz aí, não tem como a gente não ter uma ação em cima da parte elétrica, da gestão, que aí vai puxar uma ramificação, por exemplo, para prontuário das instalações elétricas. Ah, mas a empresa não precisa de um prontuário, por exemplo. Mas, independente de se ter o prontuário, tem-se a necessidade de se ter uma gestão relativa à parte elétrica. Uhum. Eu estou fazendo um trabalho, vou até citar exemplos aí, mas não falar nome de empresa. A empresa foi fiscalizada agora recentemente, e aí nós fechamos um trabalho relativo à gestão elétrica. Dentro desse processo de gestão elétrica, um dos itens da fiscalização é aterramento. Mas aterramento, quando o fiscal foi à empresa, aterramento de máquina. Ou seja, o aterramento de uma máquina, que ela está vinculada à NR12, uma exigência legal da NR12 em si, né? Mas ela traz um vínculo com a própria NR10. Porque a NR10 que é a mãe, quando a gente fala da parte elétrica. Então, lá vai vir a parte 10.3, segurança em projetos, entre outras situações. Então, quando nós visualizamos uma questão de projeto, seja de um setor, seja de uma máquina, seja de uma empresa em si, a gente entende que e espera, né? Entende e espera que essa integração das normas ela já esteja imputado dentro desse projeto. Então, quando existe isso, existe uma facilidade. Então, por exemplo, a minha pergunta para a empresa: vocês têm aterramento? Fica uma incógnita. Aí a área de segurança não conseguiu me responder. Eu falei, então tem que passar para manutenção. Porque o problema de vocês têm um ramo de atividade que envolve água. E aí nós temos, vamos dizer assim, um problema, né? Com energia elétrica com água. Então o aterramento é algo que é essencial. E não será aceito máquinas em cenários onde nós temos um trabalhador exposto à umidade ou à água, sem aterramento, seja outros dispositivos de proteção, como por exemplo o DR, aí, que não vamos entrar no caso. Mas isso é oriundo de projeto. Então, quando a gente fala de ter uma gestão por completo, ela vai pegar ganchos da NR12, vai pegar ganchos da NR10 e vai pegar ganchos de outras normas. Quando a gente abre esse... de acordo com o sistema produtivo, a atividade da empresa, vamos dizer assim, vai entrando outras normas e outros procedimentos. A necessidade, né? Vai puxando a necessidade. Você pega construção civil, um exemplo, que é comum, preparo de massa. Utiliza betoneira, ok. Para preparar a massa, vai água. Normalmente, de uma maneira geral, o entorno do processo operacional de preparo de massa ao redor da betoneira está úmido. Está úmido e encharcado. Dependendo da situação, ele está encharcado, porque dependendo do tipo de solo. Ele não consegue absorver ou o solo não tem uma permeabilidade tão fácil. Então, quando nós falamos aí dessa necessidade, ou seja, o trabalhador, quando ele vai lá buscar a água dentro lá do tambor com balde, com qualquer outro tipo de recipiente, isso vem pingando. E é normal, e está tudo bem. Só que o problema é que nós temos que ter gestão sobre isso. E aí eu tenho uma máquina, que a alimentação dela é elétrica, por exemplo, que eu preciso ter o quê? Medida de controle. Quando a gente fala de medida de controle com máquinas, equipamentos, automaticamente, se eu tiver alimentação elétrica de uma máquina, eu preciso pensar no quê? No todo. Aí entra a necessidade de se atender na NR12, bem como uma ramificação na NR10. Né? Falando nisso, eu tive um caso, foi em 2020, fevereiro de 2020. O pessoal da imprensa me procurou para falar a respeito de um acidente com bitoneira, choque elétrico. O rapaz trabalhava em outro segmento e no final de semana ele fazia a casinha dele lá, reforma e tal, porque o tio era construtor. Aí o tio emprestava a bitoneira para ele. E eu não me lembro se foi no sábado ou no domingo, se eu não me engano, num domingo. Ele estava trabalhando, no final estava lavando a betoneira lá e de repente ele deu um grito. A esposa dele saiu, né,
lá no terreno e ele estava caído. Ela desesperou, porque não sabia o que fazia, né, até desligar e tal. Resumindo, ele veio a óbito, choque elétrico. Exatamente, né, Exatamente. ambiente molhado, tá. Exatamente. Aí o que entra aí, por exemplo, provavelmente é o conhecimento, né, de Sim, como operar a máquina, o risco, né, análise exatamente. do risco, quer dizer, ele fazia uma outra coisa durante o dia, durante a semana. E depois, em casa, na folga, fazia o trabalhinho dele lá, né, levantar a casinha e tal, reformar. O Era biquinho por fora, né? né, Complemento de renda. na verdade ele estava reformando a Na casa casa dele, dele. E para deixar de aconteceu essa gastar. tragédia. É um rapaz novo, muito bem novo mesmo. E é uma situação que ocorre. Isso Exatamente. foi um caso, por exemplo, vamos dizer assim, em dias de folga, mas dentro da construção civil mesmo acontece muito. Comum. E esse cenário, como já citado, ele é comum. Dentro da construção civil, em situações pontuais. Ah, mas minha empresa não é do ramo de construção civil. Mas e quando eu vou ter uma ampliação? Quando eu vou ter uma reforma? Quando vai se construir algo lá dentro? Nós não vamos aplicar NR18? Ah, mas o meu KNAI não tem. Mas não é isso. Eu tenho que enxergar a gestão como um todo. Exato. Ah, eu trouxe uma betoneira. Ah, mas a minha betoneira, ela tem. O fabricante falou que ela tem aqui, ó, aterramento. Tá bom. A pergunta é: eu entrego o aterramento para a betoneira que potencializar com quando ela receber alimentação elétrica? Está vindo? A pergunta é: está vindo o ponto de aterramento? Que hoje aí a gente, já há muitos anos, né, a gente já vai chamar o terceiro pino da tomada. Uhum. A minha extensão, ela só é fase neutro, ou eu tenho o terra? Você me fez lembrar uma situação, semana passada. Um técnico, né, me passou uma mensagem pelo WhatsApp, perguntando, né, como que ele fazia para convencer o engenheiro da obra na questão de eliminar as tomadas dois pontos, porque eles estavam num processo construtivo, precisava agilizar e eles não queriam fazer a adaptação correta, né. Aí eu peguei e mandei para ele e tal. Ele falou: "Você não quer vir fazer um DDS aqui não?" Eu peguei e fui. Aí depois a gente conversou e tal. Pô, foi bom você vir aqui, porque resolveu a situação. Ele Exatamente. não queria. Não, tá desse jeito mesmo e tal. Aí eu falei da importância e tal. Sim. Mandei a questão legal de como, por que que tem que ser, né. Mas aí, quer dizer, ele sabia, mas não queria. Mas aí precisou de uma pessoa de fora vir e falar, né. Esse é o grande O problema. que vamos aproveitar o gancho NR 12, 18 e 10. Então, o que normalmente nós fazemos? Quando nós pegamos a NBR 5410, ela trata lá da questão de influências externas. E lá tem um código, que é o código B, que é chamado de utilização. Dentro dessa estruturação do código B, nós temos BA, BB e BC. O BA é chamado de competência de pessoas. Uhum. Aí eu vou lá de BA1 até BA4. O que é competência de pessoas? Ah, eu tenho instalação elétrica em área comum? A resposta é sim. Para todas as empresas, até dentro de casa nós temos. Área Instalação comum. elétrica em área comum. Quem que é competência de pessoas? Eu preciso ver quem que está exposto, né, entre aspas, ou tem uma certa exposição a esse cenário elétrico. Ah, é um BA1, pessoas comuns, pessoas inadvertidas, que não têm noção de risco elétrico. É normal isso dentro do ambiente empresarial, construção civil? A resposta é sim. Uhum. Eu posso ter Numa uma indústria. pessoa, exato, uma pessoa que está operando uma betoneira, ela não tem noção de risco elétrico. E aí eu estou expondo uma pessoa, e aí, para complementar isso, qual que é a minha medida de controle? É proteção total. Eu tenho que garantir que a característica construtiva ela vai trazer a proteção em decorrência da ausência de conhecimento específico da pessoa que opera o equipamento. É a mesma coisa eu colocar um quadro elétrico dentro de uma construção civil, os robozinhos que a gente fala, Uhum. né? Colocar lá um quadro, um painel elétrico lá, e eu tenho parte viva exposta. Então, são situações que quem vai fazer a gestão ou quem vai projetar, ela tem que enxergar
quais, né? E quem são essas pessoas, né? Porque normalmente quando a gente fala da parte gerente, a gente fala assim, do que e de quem você está falando. Do que você está falando? Ah, é de uma betoneira, das ligações da betoneira. E de quem que nós estamos falando? Ah, é do operador. Opa, vamos pensar aqui, porque ele tem conhecimento, ele tem noção de riscos elétricos? A resposta vai ser não. Ah, vai vir um engenheiro aqui? Dependendo da especialidade dele, pode ser que ele até trabalhe na área, mas pode ser que ele tenha noções. Ótimo. Então, o perfil do usuário de algo, né, ou que esteja exposto àquele cenário, depende das características construtivas aí que nós temos e os procedimentos, entre outras situações, que aí envolve toda essa gestão. Ô, André, por exemplo, com relação ao NR12, né? De uns anos para cá teve várias, vamos dizer assim, várias atualizações. O que realmente mudou com relação o que era antes e o que está hoje, vamos dizer assim, com relação na parte legal, né? Certo. O que veio lá de, vamos dizer assim, de 2010, 2011, da atualização mais robusta que teve na norma, nós tivemos algumas situações aí que até houveram um desconforto dentro do ramo industrial, quando definiu a necessidade de dispositivo de acionamento de máquina, com a questão de extra baixa tensão, que essa extra baixa tensão veio a ramificação da própria NR10 em si, e aí depois teve uma tratativa específica, porque principalmente no ramo industrial, né, nós temos inúmeros painéis elétricos de campo. E o acionamento desse painel elétrico, para poder ligar ele, por exemplo, ele não está em extra baixa tensão. Ele vai estar na tensão de alimentação do equipamento. Seja ele 380, 127, 220 volts. Então, a extra baixa tensão, que aí eu teria que trazer isso aí para até 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em corrente contínua, que é a extra baixa tensão lá da NR10, entretanto, na NR12, veio o acionamento lá de 24 volts. Então, para um botão que eu ligo uma máquina, o ramo industrial enxergou isso como um monstro. E realmente era um monstro quando surgiu essa atualização. Depois ela teve uma nova atualização na sequência, que aí colocou um subitem lá, na qual ele determinou que poderia ter medidas alternativas com relação a risco de choque elétrico. Ou seja, quem vai enxergar e vai estampar isso dentro da documentação é quem vai fazer a apreciação de risco da máquina. Se eu determinar que tem que ser extra baixa tensão, tem que ser 24 volts o acionamento, a empresa vai ter que adequar. Porque os acionamentos, a parte operacional de comando, por exemplo, é tudo 12 volts, né? A alimentação da máquina, sim, normalmente é 380. Né? As mais novas são. Mas as antigas, não. É o que mais tem no mercado fabril, as antigas. Né? As antigas não são. Aí tem essa necessidade ou uma medida alternativa. Mas quem vai determinar é quem está fazendo a apreciação de risco. Eu vi muitas apreciações de risco dentro do ramo industrial, que a máquina em si tem a medida de controle contra choque elétrico. Nesse caso, choque elétrico nós vamos abrir, tá? Então vamos lá. Choque elétrico por contato direto e contato indireto. Temos duas situações de choque elétrico. Choque elétrico tudo igual? A resposta é não. Eu tenho choque elétrico por contato direto, quando eu toco uma parte viva energizada, ou choque elétrico por contato direto, que eu encosto numa estrutura que se energizou de forma acidental, uma estrutura que se conduz. Então, se eu estou no painel elétrico, eu encosto, painel metálico, eu encosto nele, eu vou ser vítima de um choque elétrico por contato indireto. Então, a medida de controle que a NR12 enxergou lá atrás é que os acionamentos, o que chegaria no acionamento aqui da máquina, seria 24 volts. Tá? Ou uma medida alternativa. Aí nós estamos falando de aterramento. E no contexto, por exemplo, de atualização de maquinário no meio fabril, está tendo? Tá. As empresas estão modernizando, estão Teve investindo, porque quando surgiu a primeira atualização lá em 2010, 2012, tinha uma briga, né? Porque a maquinário que a gente tinha aí era de 50 anos, 60 anos, até mais. Exatamente. Hoje, o investidor, o empresário, enxerga que ele tem que investir em maquinário cada vez mais moderno, vamos dizer assim. O conceito, ele evoluiu também, assim como a questão técnica. Então,
o empresário, de uma maneira geral, independente do ramo, aí não vamos falar de ramo de atividade, mas o empresário, de uma maneira geral, ele entende que ele tem que comercializar, até pelo Código de Defesa do Consumidor, ele tem que comercializar algo que esteja em conformidade com a lei. E que as empresas, de uma maneira geral, que estão comprando ou locando, elas estão subindo o nível da régua e estão exigindo que venham. Por exemplo, eu presto serviço numa construtora, tá lá umas betoneiras lá, que até uma desculpa, hein, gente? Desculpa aí, não vou falar nome de empresa. Não. Mas assim, a betoneira, ela tem como se fosse uma plaquinha de policarbonato assim na frente dela, que ela é articulada, e lá ela tem assim, ó, em caso de emergência, acione esse botão. Mas na verdade é o botão de desliga. Emergência não é isso. Emergência não é isso. Emergência é outra coisa. O botão de ligar e desligar é independente. A emergência não é apertar o desliga. A emergência é um dispositivo à parte quando eu preciso de algo realmente emergencial. Não ligar e desligar, que isso é um processo comum, isso é rotina. Então nós pedimos para quê? Para a empresa que estava alocando, adequar. Porque se vier uma fiscalização, a fiscalização não vai aceitar esse tipo de dispositivo na máquina. Ah, mas veio do fabricante. O que nós vamos fazer? Nós temos duas opções. Ou a gente solicita a adequação, ou a gente aceita a situação. Falando em adequação, como que as empresas estão, vamos dizer assim, fazendo as adaptações, né, do maquinário delas, seja em qualquer segmento, e essa parte de gestão, né? Como que, inclusive, é uma das suas áreas, né? É dessa, vamos dizer assim, essa consultoria para as empresas se adequar e também gerir seus próprios maquinários de acordo com a legislação. Como que elas estão fazendo isso, André? Como inicia esse processo, vamos dizer assim? O processo, de uma maneira geral, ele tem que começar pela parte documental. Não tem como eu fazer uma adequação de uma máquina, que é o que, infelizmente, nós nos deparamos dentro do mercado. Ah, eu tenho uma máquina antiga aqui. Tá bom. Eu preciso adequar. Eu sei que eu tenho partes móveis ou partes rotativas em uma máquina. E eu preciso adequar essa máquina, que eu sei que isso não é permitido. Infelizmente, algumas empresas enxergam o caminho que, teoricamente, é o mais fácil, entretanto, ele vai te trazer custo dobrado. Contrata um serralheiro. Uhum. Pelo amor de Deus, não é crítica a contratação do serralheiro. Eu acho que, assim, esse segunda etapa da contratação de alguém ou uma empresa especializada para fazer o processo de adequação, ela é obrigatória. Entretanto, eu preciso ter alguém que consiga fazer a apreciação de risco dessa máquina. Que aí vai definir o quê? Apreciação de risco é diferente de análise de risco. Na verdade, a apreciação é o todo. Análise de risco é parte da etapa. O que é análise de risco? Quando a gente fala de analisar risco, nós vamos definir limite de máquina, identificar perigo, fazer estimativa de risco. Isso é análise de risco. O que é apreciação? É a análise mais a avaliação dos riscos. Ou seja, quando nós temos essas três situações aqui que eu analisei, eu fecho o atendimento que está lá no 12.5, que obriga que as máquinas têm que ter apreciação de risco, eu fecho com a avaliação de risco. E aí o que acontece? Fez a apreciação de risco de máquina? Normalmente nós fazemos assim, que nós entregamos para o cliente como ele vai adequar a máquina dele, baseado em norma técnica, normas nacionais, normas internacionais vigentes relativas à segurança de máquina. Por exemplo, voltando à questão do serralheiro, eu não tendo a apreciação de risco, eu fiz o quê? A parte final, que seria a adequação. Só que a minha adequação está correta? Essa é a questão. Ah, mas o serralheiro falou para mim que a referência dele é que não passa o dedo. Qual dedo? Indicador? Me indica qual dedo? E dedo de quem? Se é uma pessoa mais gordinha, uma pessoa mais magrinha, né? Então, a referência de não passar um dedo é criar essa situação. O que nós temos por obrigação? Nós temos norma técnica para isso. Nós temos uma NBR ISO, que é a 13857, que ela determina aí de 2011, desculpa, 2001, perdão, ela fala da questão de adequação, né? Quando a gente fala de adequar uma máquina, ela trata obrigatoriamente de tamanho da abertura
tipo de abertura versus a distância da zona de perigo. Então, se é uma abertura quadrática da malha que eu vou colocar, se ela é circular ou se ela é tipo fenda. São as três. Ou eu vou colocar um material contínuo, né? Uma chapa. Que aí eu não tenho mais essa necessidade de se tratar o tamanho da abertura, a distância e a tipologia da abertura. Porque normalmente, né, as empresas te chamam lá, vamos dizer assim, André, vem aqui, dá uma analisada e tal. Aí quando você faz o diagnóstico, tá, do que precisa ser feito, o que precisa ser feito, como deve ser feito, né, o que deve ser implantado, vamos dizer assim. Tem resistência com relação a isso? Tem. Principalmente quando você fala para a empresa assim, para adequar sua máquina, você tem que implementar medidas de controle. E essa medida de controle, numa boa parte das vezes, ela envolve a necessidade de se colocar proteção fixa. Reduzir espaçamentos. Ou, quando eu tenho a necessidade de fazer uma intervenção em uma ou mais vezes no turno de trabalho, eu, obrigatoriamente, pela NR12, eu tenho que ir para uma proteção móvel com dispositivo de segurança intertravado. E aí o trabalhador fala assim, eu não consigo trabalhar desse jeito. Na verdade, é uma resistência, que é uma mudança de método de trabalho. Eu trabalhava antes, eu não tinha nenhum tipo de medida de controle, eu não tinha nada de segurança, e hoje eu tenho. Então, eu preciso me adequar a essa nova realidade. Eu preciso aprender, vamos dizer assim, né, a trabalhar com aquela nova medida de controle, ou seja, para proteger eu que sou trabalhador ou os meus colegas de trabalho. Tá? Uma outra coisa que eu vejo muito, né, quando eu fazia visita técnica em indústria, de longe a gente já sabe, por exemplo, com aquele operador que fez o treinamento corretamente e aquele operador que aos poucos foi aprendendo e tal, e tem os vícios, né? E no caso, por exemplo, você deve presenciar muito isso também, nessas situações, vamos dizer assim. E normalmente o pessoal que não teve um treinamento, não teve um conhecimento técnico, é o que dá mais trabalho, né? Para poder se adaptar a essas sugestões de melhoria, vamos dizer Exatamente. Assim. Tem uma resistência maior, assim, né? E às vezes ele não tem nem aderência a vamos dizer assim, procedimento de trabalho. A norma é clara. A gente tem que ter procedimento de trabalho para operação de máquina. Isso é obrigatório, fiscalização exige isso aí. Toda fiscalização, qualquer NAD que pegar, está lá. Apresentar procedimento de trabalho. E o treinamento. E quando a gente fala de treinamento, o que está acontecendo hoje muito no mercado? Se comercializa treinamentos genéricos. E o treinamento genérico, ele não traz a realidade laboral da empresa. Então, esse distanciamento do trabalhador durante o treinamento, ele acontece, essa repulsão, porque vou passar algumas coisas lá que não é do meu foco, não é do meu dia a dia. Ou seja, ele vai bater o olho naquilo lá falando, isso aqui, para mim... Ou seja, o que nós normalmente fazemos? Eu preciso entender o que a empresa faz, ramo de atividade, se possível, fazer uma visita antes, verificar, independente se vai ter o processo de adequação ou não. Às vezes a empresa contrata só para fazer os treinamentos. Mas eu preciso entender quais são as máquinas. Eu preciso entender a realidade laboral para eu formatar um treinamento específico para que tenha uma aderência maior. Então não adianta eu falar de uma máquina de mineração, sendo que ele tem trator só. Então não adianta eu falar para ele de uma máquina do ramo de madeira, se ele só tem prensa. Você usa, por exemplo, você fala de máquinas de moveleira num segmento de metalúrgica. Não fecha a conta. Não fecha a conta. Então, o treinamento baseado na realidade laboral da empresa, ele traz mais resultado, ele traz uma participação maior do trabalhador e uma aderência maior. Porque ele fica engajado ali. Porque a hora que ele bate o olho na máquina, ele sabe que aquela máquina ali é do chão de fábrica dele. É do dia a dia dele. Então, quando nós vamos fazer uma conversa, por exemplo, dentro de um processo de treinamento, de capacitação do trabalhador, eu converso com ele relativo à máquina que ele opera. Eu não vou falar de uma máquina que não tem nada a ver com o ramo de atividade dele. Então, de uma maneira geral, nós procuramos formatar os nossos treinamentos
para a realidade laboral da empresa. É legal que a NR faz, por exemplo, né, vou tentar resumir o que você passou. Por exemplo, vai lá, faz a visita técnica, conhece a atividade, conhece vamos dizer assim, o ambiente o ambiente fabril, faz um levantamento da questão dos operadores, né? Qual que é a atividade deles, o que eles fazem, os riscos, vamos dizer assim, né? Atividade afim lá de risco, e depois formata o treinamento e é aplicado. Baseado nos cenários que eles Cenário possuem. real deles que eles possuem. O que acontece de uma maneira geral? As empresas não conseguem enxergar o cenário que tem lá dentro. Quando eu vou numa empresa, por exemplo, fazer qualquer tipo de trabalho, eu pergunto, quais são os cenários que você tem aqui? Exposição a risco. Eu não consegue falar. Ou seja, quais cenários eu tenho? Eu tenho máquina A, B, C, D e E. O trabalhador que opera a D também opera A. Então ele atua em mais de um cenário. Então essa estratificação, se eu consigo enxergar isso, eu consigo formatar algo mais próximo da realidade. Mas você consegue 100%? Não, porque eu não atuo na empresa. Eu não trabalho focado todo dia, a não ser que eu tenha um contrato com a empresa. Aí mudou. Porque aí eu tenho um conhecimento maior da realidade Ou laboral. um SESMIT atuante, né? Porque às Ou vezes SESMIT tem que ter um atuante. profissional lá que atua, vamos dizer assim. E de uma maneira geral, o que nós contamos sempre quando tem o SESMIT? Que eles nos passem informações fiéis e as dificuldades que tem. Normalmente, quando eu vou fazer um treinamento, eu pergunto para a empresa, ou quem me contratou, ou de preferência, né, quando tem o SESMIT, eu pergunto, você quer que eu toque em algum assunto especial? Você quer que eu falo de algo? Você está tendo uma dificuldade, alguma coisa? Tem alguma temática que vocês preferem? Quer que eu não fale de alguma coisa? Quer que eu fale mais disso e não fale daquilo? Então, a realidade laboral da empresa é diferente de quando eu contrato um treinamento que vem lá quadrado, ele vem moldado, ele é aplicado para todos os ramos de atividade. Sem fazer uma crítica, mas assim, é uma tendência que eu creio que num futuro não tão distante, as próprias normas regulamentadoras, elas vão trazer isso. Existem fiscalizações, eu vi várias notificações, as quais o auditor fiscal, por exemplo, na região lá de Araçatuba, tem uma empresa que foi fiscalizada e pediu lá que o treinamento da NR33 fosse tratado específico dos cenários de espaço confinado que a empresa tinha. Era silo. Então não adianta eu falar de galeria. Às vezes ele não tem galeria. Não adianta eu falar de tubulão, algo do tipo. Então, alguns fiscais, eles exigem isso daí. Então, assim, a realidade laboral da empresa é algo que não... é um futuro sem volta. E é o correto, né, André? Aquilo que a gente falou agora, por exemplo, com relação a treinamento de máquina, de operação de máquina. Isso envolve as outras NRs também. Você tem que falar de a realidade da pessoa. NR10, NR11, né? A 18, a 31, a 33, que é específica, a 32 também, né? Quer dizer, várias as normas de atividade específicas, vamos dizer assim, você tem que falar da realidade daquele ambiente aonde a empresa está atuando. Exatamente. Porque, por exemplo, cenários, né, que existem dentro da empresa. Exatamente. Às vezes o segmento é até o mesmo, porém o cenário é diferente. Exato. Às vezes o que pode ser do mesmo segmento, mas o que foi implementado na empresa A, na B não vai funcionar. Isso. Mas é do mesmo segmento. Mas o modo de gerir, normalmente, das empresas são diferentes. Tá? E culturalmente também tem essa distância, né, entre elas. Por exemplo, tem a questão do ambiente, o maquinário às vezes são diferentes, às vezes é o mesmo segmento, mas o cenário é diferente. Aí tem que ser, o treinamento tem que ser específico para aquela... Por exemplo, eu fui recentemente numa empresa, ela começou minúscula, ela faz equipamentos aí para cozinha industrial, tá? Ela começou minúscula. E as máquinas que tem lá, uma boa parte das máquinas são máquinas antigas. Aí cheguei lá, apreciação de risco, tem uma quantidade X de máquina. Fui lá visitar a empresa para poder fazer o levantamento. E eu falei para o proprietário, eu falei, mestre, eu não vou fazer apreciação de risco dessa dobradeira tua. Mas por quê? Eu falei, se você fizer um estudo de viabilidade técnica, você vai perceber que sua máquina, você não vai conseguir adequar ela. Ela não é mais funcional. Ela é da época
Tudo manual, ajustes manuais, tudo, 100% manual. Eu falei, então você não vai conseguir adequar essa máquina. Honestamente, eu não vou perder tempo em fazer, porque eu tenho que falar para você, não vale a pena. Não adianta eu fazer uma prestação de risco, cobrar em cima, cobrar um trabalho de você, sendo que eu sei que não vai dar. Não tem como. Então, realista, pense, programe e faça aquisição de outra máquina. Agora, o que ele vai fazer com essa máquina antiga que não atende NR12? Ele não pode doar, ele não pode vender, ele não pode fazer nada. O máximo que ele vai poder fazer é sucatear essa máquina, Cortar tentar ela. usar algumas coisas, ver o que ele consegue reaproveitar de peças. Mas ele não pode nem doar a máquina, nem fazer uma sessão da máquina. A NR12 proíbe isso. Muito menos vender. Esse é a tratativa, né, a estruturação geral da NR12. Já teve situações no Rio Grande do Sul, de feiras no Rio Grande do Sul de máquinas, que a auditoria fiscal foi lá e interditou stand de empresas. Não vamos citar nome. Mas serra de cortar tubo, que até hoje, se entrar no site da empresa, eles vendem ainda. A mesma serra que foi interditada lá, sabe lá Deus quantos anos atrás. Então, o que, de uma maneira geral, assim, as empresas têm que fazer? Hoje diminuiu, mas alguns anos atrás, você fazia um orçamento, você quer com NR12 ou sem NR12? Não existe isso. Não é optativo. Com NR12 é mais caro. Não pode. É Código de Defesa do Consumidor. Hoje, o que nós fazemos nos clientes? Nós desenvolvemos uma cartilha de segurança para aquisição de máquinas e aceitação, né, recebimento de máquina. O que significa uma cartilha de segurança? É uma padronização mínima do que a máquina, quando for fazer o processo de aquisição, eu vou entregar para as empresas às quais nós estamos cotando. Eu preciso que você previamente disponibilize documento XYZ e quando a sua máquina chegar, ela tem que estar atendendo. Então é um mínimo que a gente tem que fazer. Tá? Para quê? Para que quando a máquina chegue até a planta industrial, independente onde for, ela esteja com o atendimento, porque isso é obrigatório pelo Código de Defesa do Consumidor. Tem que atender. E se a gente for ver isso, é o início de uma gestão, né? É o processo de gestão. Então, o processo de gestão, ele começa desde a aquisição. O que infelizmente, em um grande percentual, dentro dos ramos, de uma maneira geral, aí, fazem? Compra a máquina chegou a máquina, agora nós vamos fazer uma apreciação de risco. Mestre, tem que comprar já. Pronto, o cara tem que emitir laudo, tem que ter um responsável técnico. Alguém tem que falar assim, essa máquina atende NR12. Fui numa empresa ontem, cheguei lá e falei assim, comprei uma estrechadeira. Falei, eu já vi sua estrechadeira. Já vem com os laudos da NR12. Eu falei, não atende. Não, ele falou que atende. Eu falei, não atende. Eu falei, então pega a documentação, pede para algum engenheiro atestar que ela está atendendo. Mas eu sei que não atende. A máquina é rotativa, ela rotaciona, você coloca lá o pallet lá com o produto teu lá, o que seja, e aí você aciona ela, o plástico envelopa, depois você vem com a empilhadeira e tira. É parte rotativa, e aí eu posso ter sem medida de controle? A resposta é não. Então o acesso é fácil. Eu falei, tem como adequar, mas você vai gastar. Se eu fosse você, eu conversaria com a empresa. Se tivesse iniciado lá no processo de compra, os requisitos, aplicada a cartilha que você falou, vamos dizer assim, não teria. Exatamente. E para complementar, nessa mesma empresa, nós estamos fazendo adequação da parte elétrica. Eu falei, ótimo, isso é maravilhoso. Mas como é que está fazendo? Nós contratamos uma empresa, e a empresa falou para o eletricista nosso ir fazendo o trabalho, vai executando aqui, depois a gente vem e faz o projeto baseado no que ele executou. Eu falei, meu amigo, eu vi, tá tudo errado o que foi feito, tá tudo errado. O que o eletricista fez, não querendo criticar ele, mas ele fez, não é que ele fez porque ele quis, ele fez porque ele não conhece. E eu falei, a tua betoneira lá não está aterrada. Não está aterrada, você foi fiscalizado, você foi autuado, foi para o Ministério Público e tua betoneira continua sem aterramento. Eu falei, eu não sei o que você contratou. Quem contratar mal, o final vai sair mal, não fecha a conta.
O correto seria fazer primeiro o projeto. O projeto de execução. Na construção civil, como é que você faz? Tem um projeto executivo, o pessoal que vai, vamos dizer assim, pôr a mão na massa, ele executa baseado no que tem em projeto. Exato. Quando eu tenho um problema de ordem aí grande, que eu vou para situações de perícia de avaliação, vai ser avaliado o quê? O projeto e vai ser avaliada a execução. O projeto foi feito adequado? Se a resposta for sim, vamos ver se a execução aconteceu de acordo com o que está no projeto. Então, é falha em cima de falha. É uma sequência de erros que provavelmente o resultado final, infelizmente, não vai ser bom. E tá lá. Gastamos mundos e fundos, fomos espetando, né? Vou falar o português bem simples. E foram espetando a haste no chão, a torta e direita. Eu falei, mas cadê o projeto? Cadê o projeto de SPDA? Cadê o projeto de aterramento? Cadê esse aterramento chegando na máquina? Não tem. Não tem. Aí eu olhei a instalação, falei, mestre, a máquina está aqui, ele conectou um cabo na estrutura, na tesoura lá em cima, para chegar lá na haste que está do lado de fora, faceado na parede. Eu não sei o que ele quis fazer aqui. Mas vamos imaginar que eu tenho uma fuga de corrente da máquina. Ela tem que passar pela estrutura, pela tesoura, para ir lá para a haste. Tomara que não tenha ninguém fazendo contato, e tomara que essa continuidade exista desde a máquina até lá na haste. Porque se essa tesoura tua foi pintada, você tem duas estruturas encostadas uma na outra, e se eu tiver sujeira, tinta, algo desse tipo, provavelmente você não vai ter potencialização. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu falei, se alguém tocar nessa estrutura quando ocorrer uma fuga de corrente, dependendo onde a resistência for mais baixa, é onde a corrente vai passar. Então, cria-se monstro pela má contratação, infelizmente. E o processo de gestão, seja de máquinas ou, no caso da própria parte elétrica, né, no caso seria a NR10, tem que começar lá no início com o projeto. Exatamente. Projeto e a execução correta. Exatamente. Né? E aí entra quem vai executar. Quem vai executar está com treinamento? Ele tem esse conhecimento? Porque muitas vezes também não tem, né? Não tem conhecimento. Ele não tem conhecimento e ele faz 30 anos que eu trabalho, eu sempre fiz assim. Você sempre fez errado. Você sempre fez errado. Mas nunca deu problema. Ainda bem. Ainda bem que nunca deu problema. Mas quem sabe um dia, infelizmente, pode acontecer algo. Então, eu acho que dos 30 anos, todo mundo, eu acho que a gente tem que evoluir. É uma evolução constante, são mudanças constantes, né? E nós temos que estar aberto e aceitar esse tipo de mudança. Assim como a questão do trabalhador. Ele tem que aceitar que algo veio para a proteção dele. A empresa instalou proteções aqui na máquina, agora eu não consigo trabalhar. Mas a proteção é para o trabalhador. É isso que eles não... Às vezes... coloquei um DR que cai toda hora. Mas ele está fazendo o papel dele. Ele está fazendo o papel dele. Cai porque tem algum problema. Exatamente. Tem alguma coisa está acontecendo. Está acontecendo alguma coisa. Então, essa gestão, essa mudança cultural, essa evolução, ela está acontecendo. Mas, assim, o ser humano, ele ainda tem essa resistência. Infelizmente, aí, ele é resistente ao processo de mudança. Hoje em dia, muito se fala, né, na questão da indústria 4.0, né? Por isso que eu te perguntei anteriormente com relação à adaptação das máquinas, né? Das empresas com as novas tecnologias, vamos dizer assim. Porque, além da preocupação em adequação, tem a preocupação com mão de obra. Hoje em dia, a mão de obra tá complicado, não está achando, né? Então, por exemplo, onde trabalha 10 pessoas, tem uma máquina que executa o trabalho das 10. Então, tem essa preocupação. E, além disso, né, vamos pensar na questão de quem opera essa máquina, tem a questão de evitar acidentes, né? Então, por exemplo, hoje em dia, as empresas estão investindo muito, né? Deveriam, pelo menos, investir muito em tecnologia para atender a legislação e, ao mesmo tempo, né, a finalidade da legislação, proteger o trabalhador. Só que a gente encontra muito ainda
essa questão do trabalhador não qualificado. Isso eu acho que é o maior, vamos dizer assim, maior desafio para as indústrias no geral, é essa questão de qualificação da mão de obra para operar as máquinas que estão chegando aí agora, né? Exato. Infelizmente, às vezes, algumas empresas, elas fazem o processo de contratação, fazem lá o que nós chamamos de integração de segurança. Entretanto, a integração ela vai falar de situações básicas do dia a dia, né? De o que pode, o que você tem que usar, o que você tem que fazer. Mas, em algumas situações, falta o algo a mais, que o algo a mais é como operar de maneira adequada uma máquina e como se proteger em decorrência do processo de funcionamento da máquina. Uhum. Então, eu acho assim, essa evolução das máquinas, indústria 4.0, é maravilhoso, maravilhoso. Inclusive, para poder tirar o máximo possível a necessidade do trabalhador ter que colocar a mão na massa, vamos dizer assim, né? Que colocar a mão na massa, ele tem que operar. Operar é tocar na máquina. Então, o processo de operação, quanto mais distante o trabalhador tiver e ele não necessitar de fazer intervenções, apesar de ter necessidade de se fazer regulagens, ajustes, isso é normal, a norma contempla isso. Mas quanto menor for a necessidade do trabalhador fazer a intervenção, melhor é para a empresa, porque eu tiro a exposição, eu diminuo essa exposição. Nós fizemos um trabalho numa empresa uma vez, nós acabamos montando uma matriz para a questão de trabalho em altura, e um dos itens da matriz que nós montamos, um dos, vamos dizer assim, das variáveis, né, dos pesos para fazer o processo de avaliação desse risco de uma maneira geral, era tempo de exposição à altura. Então, quanto tempo o trabalhador fica exposto à altura? Isso tinha um peso. Então, quanto menor for o tempo de exposição dele, seja situações de risco aí de operação de máquinas, o que for, melhor é para a empresa isso, tá? E, logicamente, para o trabalhador em si. Porque, vamos dizer assim, à medida que vai evoluindo a questão de tecnologia, de maquinário novo e tal, o trabalhador também tem que ter o treinamento para saber o que ele vai fazer e a adaptação, né? Sim. Porque às vezes ele tem o treinamento, tem o conhecimento, mas não consegue adaptar com o ambiente, vamos dizer assim. Né? O que normalmente a gente sugere? Eu vou iniciar o processo de operação de uma máquina. Eu preciso ter o treinamento teórico e o treinamento prático. E o prático, quando a empresa tem essa estruturação, essa condição de fazer, o treinamento prático supervisionado. É igual operar uma empilhadeira. Eu não posso, porque eu fiz um treinamento de operação de empilhadeira, agora eu vou operar em qualquer local, em qualquer ambiente. Não posso. Essa operação ela tem que ser supervisionada. Aos poucos eu vou adquirindo conhecimento, vou melhorando meu modo de conduzir, e aí eu vou conseguir, né, a fazer essa operação da máquina de maneira natural. Então, esse processo de operação de máquina, normalmente, quando ele acontece de maneira supervisionada por um período, né, eu vou ter um gestor, alguém que conheça da operação da máquina, e eu vou entendendo, enxergando que esse trabalhador ele está se adaptando a essa realidade, né, de operação. E ele entendeu o processo físico, vamos dizer assim, de operação dela, além das questões teóricas de instruções que ele recebeu nesse início. E outra coisa, né, que a gente falou agora há pouco, que é com relação à empilhadeira, por exemplo. Ele vai executar a atividade de empilhadeira. Não é porque ele tem o curso de operador de empilhadeira, ele está habilitado para ser contratado, né? Está apto a ser contratado, porém, a empresa tem que fazer seria uma adaptação, um treinamento de reciclagem e adaptação com o ambiente onde ele vai executar a atividade. Exatamente. Porque, por exemplo, ele veio de um segmento suco-alcooleiro, numa usina, ele é operador de empilhadeira de usina. Ele vai para uma indústria metalúrgica, são ambientes diferentes. Formas de trabalhar diferentes. Exato. Ele tem a base, que é o conhecimento da empilhadeira, porém tem que fazer uma nova adaptação, seria Às uma vezes reciclagem daquele... O cenário, né? Cenário eu trabalhava só em ambiente aberto. Meu espaço físico maior. E não tinha restrição. Aí você tira aquele trabalhador daquele cenário e coloca ele para trabalhar em situações de paletizado. Que eu tenho armazenamento
vertical. Uhum. Mudou o cenário, porque o meu corredor ali, ele é É estreito. estreito. E a manobra minha, ela tem que ser muito mais cuidadosa. É um comércio atacadista, por exemplo, de uma indústria é Exatamente. completamente É diferente. diferente, é diferente. Então, assim, o cenário, ele obriga a necessidade de ter uma supervisão, um cuidado a mais pelo trabalhador em decorrência desse local, né, de trabalho, vamos dizer assim. Então, isso alguém tem que enxergar isso, é o que eu sempre falo, tem que ter gestão. Quem que vai enxergar isso e quem que vai definir essa regra? Não é simplesmente, como você comentou, né? Eu fui habilitado, estou apto para trabalhar, já trabalhei faz 15 anos que eu trabalho, mas eu sempre trabalhei naquele ramo, área aberta, espaço físico, lindo, maravilhoso. Eu manobrava lá e eu não tinha o risco de colidir com nada. Agora mudou. Agora mudou. Então, isso é gestão. E, além de tudo, a NR12, ela obriga que todo trabalhador, para operar uma máquina, para fazer manutenção, regulagem, ajuste, ele tem que ser autorizado. Ele tem que ser autorizado. Mas o que é ser autorizado, André? Ser autorizado não é, Douglas, você está autorizado. Não, não. É um documento formal. Tem um documento, alguém tem que montar uma estrutura legal e eu autorizar o trabalhador a fazer o quê? E aonde? Aí eu volto a falar, nós temos mapeamento de cenários na empresa. Eu vou operar em empilhadeira, eu tenho 3, 4 cenários distintos. Eu estou apto para todos os cenários? Se eu entrei agora na empresa, provavelmente não. Então, esse processo de autorização, ele tem a necessidade de ser atualizado e ter a abrangência, né, do trabalho do trabalhador, o que ele vai fazer dentro de cada local. E os requisitos dele também, o que precisa ter para poder executar a atividade. Exatamente. E quando a gente fala de máquina, é a mesma coisa. Às vezes, dentro de uma indústria, se eu estou numa metalúrgica, por exemplo, eu tenho várias máquinas. Eu tenho dobradeira, guilhotina, prensa. Pode ser que ele, dentro do setor dele, ele opere inúmeras máquinas, não uma máquina. Então, a operação delas é igual? A resposta é não. A resposta é não. Então, eu preciso estar familiarizado com todas as máquinas e, inclusive, estar autorizado para poder operar. Esse processo de autorização é um processo formal, ele é formalizado. Alguém tem que autorizar. Tem que redigir um documento, alguém vai me autorizar a exercer. E quem autorizar tem uma responsabilidade compartilhada ali. E essa, vamos dizer assim, essa autorização, como na 10, na 12 tem também. Normal. Tem um item na 12 específico que o trabalhador tem que ser autorizado a operar a máquina, a fazer regulagem, ajuste e fazer manutenção de máquina. E a fiscalização, qualquer NAD que nós pegarmos, que é a notificação de apresentação de documento pelo Ministério, vai pedir autorização. É um documento formal. Tá? Então, assim, de uma maneira geral, a 12, eu brinco e falo que ela foi escrita de trás para frente. Né? Na antiga NR12 era 12.153, que ela falava do inventário de máquinas. Isso. Hoje não tem mais a nomenclatura de inventário de máquinas. Hoje é uma relação de máquinas. Mas quem trabalha com NR12 já há um bom tempo, o nome de inventário, ele permanece. Ele permanece o nome de inventário. Por que ele permanece? Porque para eu fazer um levantamento de campo, eu tenho que inventariar. O inventariar é levantar informações. Antigamente tinha lá inventário de máquinas, tipo, capacidade, sistema de segurança, localização e planta baixa. Hoje não tem mais isso, é só uma relação. Então, se eu pegar uma relação do sistema, dependendo das informações que tiver, eu estou atendendo um requisito legal, hoje vigente. Mas quando eu vou a campo, ele abre. Então, o processo de gestão começa vamos dizer assim, né? Apesar de não existir, mas pelo inventário das máquinas. Eu tenho que ter inventariado. Hoje eu vou nas empresas e falo assim, quantos painéis elétricos nós temos aqui na empresa? Não consegue responder, não sabe. Aí eu falo assim... Ou sai contando. Aí fica... não. Se eu não lembro de cabeça, eu falo, não, mas eu tenho inventariado. Posso pegar para você a relação dos painéis, identificação deles. Ou seja, o inventário é a base da gestão. Se eu não sei nem quantos painéis elétricos, se eu não sei nem quantas máquinas eu tenho na minha planta industrial, como que eu vou fazer uma gestão disso? É difícil. O início do processo está ali. Né? Exatamente.
a característica da máquina, tempo dela, né, Isso. o fabricante. Fabricante, às vezes é muito antiga, não tem. Ah, e o manual da máquina? É um item obrigatório na NR12, manual de máquina. E quando eu não tenho, foi extraviado, eu sou obrigado a reconstituir manual de máquina. Uhum. Eu sou obrigado. Tem uma empresa, que se não me falha a memória, é de Botucatu, que é eu fiz um treinamento pela Bimac com relação, o pessoal da Manual Tech. É uma das empresas aí no mercado, agora eu vou fazer propaganda, hein? Manual Tech, que é uma das empresas do mercado que faz manual de máquina. Eles vão lá, faz o levantamento da máquina e descreve o que. Exatamente. Faz o manual. Porque para fazer um manual de máquina, quando essa máquina vai ser comercializada ou quando essa máquina está na planta industrial, que aí eu não tenho manual, vou pegar uma máquina antiga, eu não tenho manual, eu tenho que reconstituir o manual. E aí o processo de reconstituição tem itens específicos que tem que contemplar dentro do processo. E nós temos uma norma técnica da BNT, nós temos uma NBR que trata de manual de máquina. Então, tem referências. Ah, o manual de máquina eu vou fazer de que jeito? Eu tenho que buscar em norma técnica. Tem uma norma específica que trata de manual de máquina. Então, quando eu vou reconstituir um manual, por exemplo, eu faço reconstituição de manual de máquina. Vou reconstituir um manual de máquina, obrigatoriamente, eu vou pegar a norma técnica, estruturação, eu tenho que entender todo o funcionamento da máquina, dispositivo de segurança, entre outras coisas. Ah, tem um projeto da máquina? Tem, não tem? Tem projeto elétrico? Tem, não tem? Tem projeto mecânico? Tem. Então, tudo isso, ele vai enriquecendo o manual, o modo de operação correto, além do procedimento de trabalho da máquina. Então, são várias informações que contemplam essa reconstituição de manual, que é um item que não falha em nenhuma fiscalização. Manual de máquina exigido. Certo. E também, por exemplo, esse manual de máquina, ele é de propriedade da empresa. Você especifica a cada empresa. Você faz o manual para aquela empresa. Eu reconstituo da empresa vinculado à máquina em questão, né, no caso. Entendi. Quando a empresa consegue, ela solicita para o fabricante o manual. Esse manual não é manual, porque eu já recebi alguns supostos manuais de máquina que só vem como se fosse a máquina, a visão explodida nela, né, com os part numbers, lá com não é isso não. É manual de operação. Passo a passo, né, de funcionamento. Esse manual, ele é focado em manutenções, operação seguro, entre outras questões aí, itens específicos que tem que ter dentro desse manual. Uhum. E isso aí o Ministério do Trabalho, quando toda fiscalização pede. Quando entra no mérito hoje, 90%, até mais das empresas aí tem máquina de operação. E aí já pede apreciação de risco, procedimento de trabalho, treinamentos, manual de máquina, entre outros. Uma curiosidade, por exemplo, as empresas, né, procuram a ANR para sanar alguma dificuldade que teve com fiscalização ou com acidente, ou porque ela quer melhorar realmente? O que você me fala desse cenário? Por exemplo, o que acontece mais? Né? O que deveria acontecer? O que deveria acontecer é preventivo. Tá? Isso deveria acontecer é preventivo. Então, o que acontece, uma boa parte das vezes, infelizmente, é reativo. Eu recebi uma fiscalização, ou eu vou ter uma auditoria de terceira parte, algo do gênero aí, nós precisamos apresentar documentações do NR12, segurança de máquina. E aí, normalmente, o prazo nem tem mais. Não tem mais. Mas para quando que é? É para amanhã. Então não dá, esquece. Eu peguei um caso esses dias, uma amiga mandou para mim um documento lá, né? Eu analisei. Vencimento, final de julho de 2020. Peraí, faz 3 meses que está vencido. Esquece. Com certeza. Eu sempre falo assim, receber uma fiscalização, não tem. Não fala que tem. Porque a verdade, você consegue sustentar ela quantas vezes você precisar ao longo temporal. E dependendo desse documento, o Ministério acaba te dando um prazo. Fala, eu vou te atuar, porém você tem tantos meses, aí 90 dias para regularizar. Normalmente, quando ocorre essa situação, mas é do reativo,
do reativo, o que eu normalmente faço a sugestão? Fala que você não tem. Quando você for mandar a documentação, informe por e-mail, que hoje todos os envios são feitos por e-mail, né? Ou você vai mandar um link, informe que você não tem. Entretanto, que você contratou uma empresa e já vamos enviar um cronograma. Tá? O aceitar ou não aceitar aí é uma questão do auditor. Mas a gente tem que ser honesto, tem que falar que não tem e vamos apresentar um cronograma. O que pode acontecer é, às vezes, o prazo determinado no cronograma, o auditor solicita que seja mais rápido, né? Mas, de uma maneira geral, a recomendação é, seja honesto, fala que não tem e fala que você vai fazer um cronograma, vai contratar e dentro dessa periodicidade do cronograma vai se fazendo os envios, que é o que eu faço. Então, eu faço assim um cronograma, vou começar por essa etapa, depois na sequência vem essa, e aí eu sempre coloco responsabilidade da LR de fazer, e aí o envio da empresa para o auditor fiscal. Então, sempre quando vai fazer o envio da documentação, já encaminha o cronograma junto atualizado. Então, é fácil de visualizar essa gestão do que está acontecendo dentro do cenário ali, né? Porque, normalmente, quando recebe uma fiscalização, a fiscalização fica aberta. Ela não é porque depois que eu mandei a documentação fecha. Não, ela continua em aberta. Normalmente, ela continua em aberta. Então, ela tem um tempo, né? Lógico, o auditor fiscal, hoje, bem enxuto, principalmente na nossa região aqui, e nós temos, sabe lá Deus quantas empresas aqui que englobam a região de São José do Rio Preto, né? Então é muita empresa. E pouco tempo. E pouca mão de obra, vamos dizer assim. Então, a gente, no mínimo, tem que ser honesto. Tá? Fazer um cronograma, entrega e vamos aguardar. O pior cenário já foi. O que é o pior cenário? Não é que eu recebi a fiscalização. O pior cenário é que eu já não tinha isso. Eu não fui preventivo, eu estou sendo reativo. Então, a dica que fica, nós temos que ser preventivo e não reativo. Essa é a mensagem aí. Tá. Falando em mensagem, a gente está chegando no final do programa, né? Qual a mensagem final, né, com relação à gestão da NR12 que você passa para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo? O que eu vou falar com relação à NR12 aí? Vou fazer algumas sugestões, boas práticas. Primeira boa prática que eu acho que tem que acontecer é o desenvolvimento de uma cartilha específica para aquisição de máquinas. Então, isso eu aprendi até com um auditor fiscal, vou falar nome, tá? Roque Puyat, pessoa maravilhosa, lá do Rio Grande do Sul, auditor fiscal, extremamente competente. Então, cartilha de segurança de máquinas, para aquisição de máquinas. E quando essa máquina chegar, eu tenho que avaliar isso. Essas documentações que eu exigi na cartilha vieram previamente ou vieram junto com a máquina. Então, isso vai... Normalmente, algumas empresas têm o processo de carta convite. Antes de fazer a aquisição de um fabricante A, B ou C, a gente tem que encaminhar essa cartilha. Chegou essa máquina, nós temos que ter gestão. E o ter a gestão do maquinário é garantir que as características dela, quando ela veio do fabricante, ela tem que ser mantidas. Um exemplo, sinalização de segurança tem que estar em toda a vida útil da máquina. Às vezes a máquina vem com proteções maravilhosas, entretanto, às vezes, alguns trabalhadores fazem alguma adaptação na máquina. Então, a gestão recebi a máquina, está adequada frente à NR12, nós precisamos manter. Então, mais difícil do que ter é manter, e mais difícil do que manter é melhorar. Então, o processo de gestão em si, a dica que eu deixo é, cartilha, chegou a máquina, nós temos que manter aquilo. Conseguimos melhorar? Se a resposta for sim, ótimo, a gente vai evoluir. Então, a apreciação de risco, ela é obrigatória, manual de máquina é obrigatória. Entretanto, algumas coisas dependem da empresa, depois que a máquina chega. Pode ser que uma apreciação de risco foi feita dentro do processo fabril. Quando eu chegar no meu ambiente de trabalho, tem que ter outra apreciação e demanda da empresa isso. Então, de uma maneira geral, a mensagem é cartilha de segurança para aquisição de máquina, receber a máquina, conseguir manter, fazer inspeção, fazer a gestão, capacitar os trabalhadores com a realidade laboral da empresa em si, com as máquinas que tem no ambiente fabril,
autorizar esses trabalhadores, seja para operar, seja para poder fazer ajuste, regulagem, manutenção, qualquer tipo de intervenção que seja necessário na máquina, garantir que essas proteções estejam sempre íntegras na máquina, ou seja, houve uma manutenção, essa proteção tem que voltar. A máquina vai estar parada, fiz meu procedimento lá, meu PCEP, meu loto, meu procedimento de bloqueio, bloqueei essa máquina, ao término dessa manutenção, eu tenho que reconstituir as proteções do jeito que elas estavam quando eu recebi. Então, essa é a mensagem. Gestão. Gestão é a palavra-chave aí para a gente ter um ambiente laboral seguro e garantir aí a saúde e segurança dos trabalhadores de uma maneira geral. Direto ou indiretamente aí intervém com as máquinas do processo produtivo. Bom, antes da mensagem final, eu gostaria de presentear, né, com Obrigado. nosso presente. Vou abrir ao do vivo Sempre aqui já, hein? Pode abrir. Enquanto isso, eu vou agradecendo, né, aos nossos patrocinadores, né? Esperamos que vocês tenham aproveitado, os ouvintes, né? E os patrocinadores nossos, a EDR Soluções, que hoje está aqui, né, nos agraciando com a gestão de NR12, a Data EPIs, né, que é uma das melhores no segmento de fornecimento de EPIs, inclusive tem e-commerce, tá? Quem que está longe, por exemplo, não está, né, é só entrar no site da Data Brasil e solicitar seus EPIs, né? Se precisarem, treinamentos também eles fornecem. A AgroGestione, né? Dos nossos amigos Diego e Tiago. A Gestione Agro, ela é responsável pelo segmento de plantio, de colheita, né, na área de cana-de-açúcar e também outros segmentos, soja, por exemplo, né? Então, são os melhores que tem, né, nesse segmento de prestação de serviço. A Macfil Locações, né? Um abraço para o César, que esteve aqui há uns dias atrás, né? A Macfil é uma das melhores empresas de locações de máquinas e equipamentos para a construção civil e também para a indústria. Falou em plataforma, né? Em pente, né? Plataforma elevatória, é a Macfil. Macfil é só ligar lá e fazer o orçamento, que a Macfil ela resolve as dificuldades que você tiver com relação a locações de máquinas e equipamentos, tá? Gostaria, pessoal, que um recado, né, para vocês não só assistir os episódios, né, que a gente tem aí no canal, mas também dar seu like, compartilhar, comentar, que é muito importante. Lembrando também que a gente tem, né, os episódios em áudio, tá? Lá no Spotify. É só entrar no Spotify que tem as nossas conversas, os nossos bate-papos também, tá? Gostaria de agradecer mais uma vez ao André da EDR por nos prestigiar aqui com relação à gestão de máquinas e equipamentos, NR12, né, e também NR10 e outros, né? Finalizando com a empresa do André, a EDR, além da questão de gestão de máquinas, se você precisa de um laudo, se você precisa de uma certificação relacionada a NR10, NR12, né, laudos no caso da 15, 16, né, e treinamentos específicos, só entrar em contato com a EDR, né, a gente está no nosso canal lá, o endereço, né, do site e também do Instagram. Então, só entrar em contato com o André, vocês vão resolver as situações de vocês e vão dormir tranquilo também com relação a atendimento à norma e, né, principalmente a proteção de seus trabalhadores. Muito obrigado e até o próximo episódio.